Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre pele e anexos, que também é conhecido como tecido tegumentar na histologia. Nós somos estudantes de biomedicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou a Isadora. Eu sou o Antônio. Eu sou a Mariana. Eu sou Maria Eduarda. Eu sou a Idalina. Bom, esse vídeo ele tem um intuito educativo. Nós estamos fazendo esse vídeo como uma atividade de extensão da disciplina de histologia. E, bom, a nossa principal referência é Histologia Básica, Texto e Atlas, do Luiz Carlos Ucoa Junqueira e também do José Carneiro. E eu desejo a todos uma boa aula. Podemos dizer que a pele é o maior órgão do corpo humano e reveste todo ele. A pele ela vai ser constituída pela epiderme e derme. Nós também podemos citar a hipoderme, que não vai fazer parte da pele, mas ela vai servir como a união dos órgãos subjacentes. Além disso, pode citar-se os anexos cutâneos, que vão ser estruturas anexas a essa pele e vão auxiliar na pele a realizar as funções que ela não consegue realizar totalmente. Vindo agora para as funções da pele. A pele nós podemos dividir em funções entre a derme e epiderme, mais ou menos. A derme ela vai ser importante na questão da percepção sensorial, da dor, temperatura, da sensação, do toque. Também vai ajudar na defesa. E, além disso, ela vai ajudar na termorregulação da pele com os vasos sanguíneos. Nós também teremos a epiderme, que vai ajudar na desidratação, contra o atrito, agentes químicos e patógenos com a sua proteção. Ela serve também na produção de melanina e vitamina D, que protege o corpo contra a invasão de micro-organismos. Bom, eu vou falar então um pouco sobre as cristas epidérmicas e as papilas dérmicas. Bom, nós temos aí, como vocês estão vendo na foto, né, a camada córnea, que ela está presente. Bom, aqui é a camada córnea, essa região aqui. Nós temos as cristas epidérmicas e as papilas dérmicas. As cristas epidérmicas, elas estão bem aqui, e as papilas dérmicas, elas estão bem aqui. As cristas epidérmicas, elas são uma parte da epiderma que ela faz essas projeções, ó, elas vão entrando para dentro da derme. Essa região aqui, ó, que está escrito camada papilar da derme, é uma parte da derme. Então, nós temos as cristas epidérmicas que estão entrando para dentro da derme e nós temos essa partezinha aqui, ó, que é a crista da derme, que a gente pode chamar, no caso aqui, né, como está escrito, de papilas dérmicas. E, por fim, ali, das papilas dérmicas, né, abaixo das papilas dérmicas, nós vamos ter a camada papilar da derme. Elas são muito importantes porque elas são estruturas que conectam e fazem a interface entre a epiderme e a derme. Ou seja, elas vão se conectar entre si. A derme precisa da epiderme e a epiderme ela precisa da derme. E como as duas precisam umas das outras, essa união entre a derme e a epiderme, ela vai conferir uma resistência maior ao nosso corpo. Então, quando a gente se corta, dependendo aí do nosso machucado, não é uma coisa que vai ser muito profunda, justamente porque nós temos aí essas camadas e a forma como elas estão colocadas, elas vão conferir uma resistência maior aí para a nossa pele, enfim, e contra coisas assim, lesões, coisas no geral. Bom, e aí, como está colocando aqui, as papilas dérmicas abrangem da derme a epiderme, né? Como eu falei desse processo, né, de que uma está entrando dentro da outra. Aqui nós estamos vendo várias camadas que vão ser explicadas depois, mas é só para vocês verem, olha só, as cristas epidérmicas, né, que estão bem aqui, fazendo essa voltinha, entrando na derme, e a derme, quando ela está, vamos dizer assim, entrando na epiderme, essa partezinha que eu estou desenhando agora, ela vai ser as papilas dérmicas. E como a gente viu anteriormente, abaixo aí das papilas dérmicas, nós vamos ver a camada papilar da derme. Basicamente, essas são aí as camadas, né, de maneira geral da derme e da epiderme. Agora, partindo para a função dos anexos, que são as unhas, os pelos e as glândulas, nós podemos dizer que as unhas elas vão ser formadas por placas de queratina que vão deslizar sobre o leito ungueal.
Elas vão também ter a função de proteger o corpo contra traumas, infecção e desidratação. Os pelos, eles vão ser formados a partir de folículos pilosos. Eles vão ajudar a manter a temperatura do corpo estável. Agora, quando o assunto é cor, tamanho, como é que eles vão ser distribuídos, pode variar muito de pessoa de pessoa. Varia da cor e a região do corpo também. Já as glândulas, nós podemos dizer que elas vão participar da termorregulação, ou seja, também na homeotermia, e vão ajudar na excreção de substâncias. E elas vão ser diferenciadas em dois tipos, as sebáceas e as sudoríparas. Bom, agora falando um pouquinho melhor sobre a camada da epiderme. Como a gente consegue ver aqui, a camada da epiderme, ela é a camada mais superficial, né? Ela vai estar em contato direto com o meio externo, né? E vai estar ali protegendo a derme, né? E que embaixo ainda da derme temos a hipoderme, né? Bom, aqui nessa foto de micrografia a gente consegue ver que a epiderme, ela é formada por epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado, né? Com uma camada córnea ali, né? Por isso que ele é queratinizado, né? Bom, algumas das células que a gente mais vai encontrar vão ser os queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e também as células de Merkel, né? Algumas das funções da epiderme estão envolvidas em produção de melanina, né? O que é a melanina? Ela vai ser produzida por uma das camadas da epiderme, que é a camada basal, e ela vai ser acumulada nesse tecido. A melanina, ela vai basicamente dar a cor da pele, cor dos cabelos, cor dos olhos. Ela também vai ajudar na proteção do nosso DNA contra a radiação ultravioleta, radiação essa que é emitida pelo sol. Né? E além dela produzir a melanina, ela também vai produzir a vitamina D. A vitamina D, ela é um hormônio, né, que vai ser sintetizado quando a gente se expõe aos raios solares, né? E esse hormônio ele vai estar ali auxiliando no sistema imunológico, digestivo, circulatório, nervoso, nos ossos, no músculo, né? A epiderme, ela vai participar da termorregulação, na proteção contra patógenos, né? Contra a desidratação, proteção contra atrito, proteção contra agentes químicos, né? E uma característica importante é que ela é avascular, né? E a sua nutrição, ela vai acontecer pela derme. Falando um pouquinho melhor agora sobre as células, né? Temos aqui então as células de Langerhans, temos as células de Merkel, temos os queratinócitos, os melanócitos. E falando sobre as camadas da epiderme, nós temos a camada basal, camada espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. Os queratinócitos, eles vão estar ali representando cerca de 95% total, né, das células que estão na epiderme, né, constituindo então a maior parte, né, das células da epiderme. Eles vão ter a função principal de produzir queratina. Já as células de Merkel, elas vão estar numa profundidade um pouquinho maior, né, ali da epiderme, né, e é bem difícil de encontrar essas células, né. Bom, o que elas estão relacionadas é com mecanorreceptores, né, que são receptores que vão permitir que a gente tenha a sensibilidade ao toque, né. E além disso, existem alguns estudos também que estão falando hoje em dia que as células de Merkel, elas também podem secretar neuropeptídeos, né, que podem ajudar na regulação da função de queratinócitos, fibroblastos, células imunitárias, vasos sanguíneos e também de neurônios, né. Em relação aos melanócitos, como eu disse, eles produzem melanina, né? E eles vão estar presentes na pele, no olho, ouvido, epitélio vaginal, meninges, ossos, coração, né? E agora as células de Langerhans, que são células que são móveis, né? Que elas vão pegar os antígenos que penetram na epiderme, vão processar eles e vão apresentar eles para os linfócitos T. E isso vai ajudar na defesa imunológica da pele, né? Nas reações imunitárias cutâneas. Então, essas células são basicamente grandes células que têm capacidade de fagocitose. Em relação às camadas, a gente vai ter a camada espessa, né? Que ela tem uma camada córnea bem espessa, né? Uma camada de queratina bem espessa. Ela vai ter as 5 camadas bem definidas, bem delimitadas, né? Enquanto na pele delgada, que também é conhecida como pele fina, a gente não vai ter todas as camadas presentes, né? Vamos faltar frequentemente a camada lúcida, né? E vai ser também bem difícil, né? De distinguir quais são as camadas que estão ali presentes, né? A gente tem uma camada córnea ali também bem reduzida.
Outro tipo de pele é a pele axilar, que ela vai estar presente em axilas e vai ter uma grande quantidade de glândulas, né, principalmente sudoríparas apócrinas, e também vamos ter as camadas de pele pilosa, né, que vai ter uma grande quantidade de folículos pilosos, né, e que também a gente consegue encontrar em vários locais da pele. Eu vou falar então sobre as camadas da epiderme com um detalhamento maior. Vamos começar então da parte mais externa para a parte mais interna. A camada córnea, ela vão ter células achatadas e sem núcleos. São células queratinizadas mortas. No caso, se acumulou muita queratina dentro do citoplasma delas, o núcleo delas já foi digerido por lisossomos e aí elas morreram. Essa descamação, essas células queratinizadas mortas, elas vão produzir a camada córnea, que é rica em queratina, algo importante, fundamental para a impermeabilização da pele. A camada lúcida, ela tem um aspecto acidófilo, ou seja, ela é um corado bem vermelho. Vocês vão ver depois na foto que é muito fácil identificar ela quando você está vendo uma lâmina no microscópio de luz. Essas células, elas estão no processo, né, eu não vou dizer que estão no processo de morrer, vamos dizer assim, mas o núcleo delas já foi digerido. A camada granulosa, o citoplasma dela, ele é rico em grânulos de querato e hialina, também fundamentais para a hipermeabilização da nossa pele. Vocês vão ver na camada, na lâmina, que você consegue identificar pelos grânulos delas. Esses grânulos, eles são bastante visíveis, né? E elas são formadas, essa camada granulosa, por um tecido, são formadas por células estratificadas pavimentosas, no caso. Então, elas estão ali presentes. Por fim, a camada espinhosa. Por fim não, ainda falta 2 camadas, né? A camada espinhosa, ela tem esse nome por quê? Porque entre elas vão ter uma projeção celular chamada projeção no citoplasma, chamada desmossomo. O desmossomo ele é fundamental para permitir a comunicação entre essas células. Nós também temos que ver que essas células elas têm um citoplasma bem volumoso, em comparação, por exemplo, com a camada basal. Na camada basal, existe uma intensa proliferação de atividade celular. Nós vamos ter os queratinócitos que vão estar ali se proliferando, nós vamos ter os melanócitos, que são as células produtoras de melanina, como a Isadora falou, e essas células ali, elas estão sofrendo uma intensa atividade celular. E por que elas estão sofrendo essa intensa atividade celular? Porque elas estão exatamente acima da derme. E a derme é que vai fornecer a nutrição, todo esse processo para que elas consigam fazer esse processo de proliferação celular. Então, por exemplo, a camada córnea, ela vai estar mais longe da derme. E é por isso que conforme você vai ficando mais longe da derme, as células elas vão morrer, porque elas não vão receber a nutrição necessária para continuarem vivas, além de uma série de outros processos que essas células sofrem que elas vão morrer de qualquer jeito. Então, essas são aí as camadas. E aí a gente vai conseguir enxergar melhor aí as camadas. Então, vamos lá. A camada córnea, ela é essa camada aqui. Ela é bastante espessa, né? Nós vamos ver que na pele fina e na pele espessa existe uma diferença em relação à espessura dessa camada. Ela é formada justamente por células queratinizadas mortas, que tiveram muita queratina no citoplasma, morreram e estão aí formando a camada córnea. A camada lúcida, ela é essa camada bem delgada, mas como vocês podem ver, ela é bem coradinha. E ela está exatamente bem abaixo ali da camada córnea. A camada granulosa, vocês podem ver que existem esses granulinhos, olha só. Então, eles são bem visíveis. E são justamente esses grânulos de querato e hialina, como a gente mencionou. Por fim, a camada espinhosa. A camada espinhosa, olha só a célula, o tamanho dela. Isso tudo é só uma célula. Nós estamos vendo o núcleo dela de aspecto basófilo, o nucleolo visível, e nós estamos também vendo essas projeções que eu estou marcando elas aqui. Essas projeções são justamente os demossomos.
E aí, quando você vê no microscópio, parece que ela tem um aspecto espinhoso. Por isso que o nome é camada espinhosa. E por fim, agora sim, por fim, nós temos a camada basal. A camada basal ela é formada por células cúbicas e elas são bastante pequenas ó, em comparação. Olha o tamanho dessa célula com o tamanho dessa célula. Então, a gente consegue diferenciar bem. Outra coisa, a camada espinhosa, as células, elas estão mais, vamos dizer, folgadas entre si. Elas estão mais longe uma da outra. Enquanto que a camada basal, essas células, elas estão muito pertinho uma da outra. Justamente por quê? Porque é uma região de intensa atividade celular. Ou seja, nós estamos tendo aí muitas células que estão proliferando e todas elas estão ocupando ali, vamos dizer assim, o mesmo espaço. E aí, como que vai formar a pele? Essas células, elas vão se proliferar e conforme elas vão chegando aqui na camada córnea, elas vão acumulando citoplasma, não, vão acumulando queratina no seu citoplasma, vão sofrendo um processo de apoptose, que é a morte celular, o núcleo dela será digerido e, por fim, ela se transformará em uma célula com queratina, né, uma célula queratinizada morta. E essa célula queratinizada morta, essa célula, ela vai fazer a formação aí da camada córnea. E aí, vamos lá agora entender como que é a diferença, né, entre pele delgada e a pele espessa. A pele delgada e a pele espessa, ela tem algumas diferenças. Então, vamos começar aqui com a camada córnea. A camada córnea, ela é mais espessa, como vocês podem ver. Olha aqui a camada córnea dessa para a camada córnea dessa, ó. Essa parte toda aqui, ó, é a camada córnea. Agora, essa parte toda aqui, ó, toda essa parte aqui é a camada córnea. Então, por que existe essa diferença aí, pele delgada, pele espessa? Nós vamos começar pensando justamente por conta disso. A camada córnea aqui, ela é bem mais espessa do que na pele delgada. Além disso, a pele delgada, ela não apresenta aquela camada lúcida, enquanto que a pele espessa, ela apresenta, olha essa partezinha, como nós falamos aqui, ó, é bem coradinha de vermelho, aspecto acidófilo. Olha aqui, justamente a camada lúcida. A camada delgada, ó, a gente tá vendo que ela não apresenta, a gente já vai direto aqui para a camada granulosa. Essa parte aqui, ó, é a camada granulosa. A gente vê a camada córnea, a camada granulosa. Aqui nós temos a camada lúcida entre elas. Então, essa é uma diferença muito grande. Já a camada espinhosa e a camada basal, aqui nós também temos na pele espessa. Então, na pele delgada, nós temos a camada córnea, granulosa, a espinhosa e a basal. Na espessa, nós temos a camada córnea, a camada lúcida, a granulosa, a espinhosa e a basal. Então, essas aí são as principais diferenças entre pele espessa e pele delgada. Quando você já pega o microscópio, né, quando você vai pegar a lâmina para analisar, se você conseguir ver pela camada córnea, você já consegue ver perfeitamente quem que é a pele delgada e quem que é a pele espessa, justamente observando-se essas diferenças. Bom, o que é a camada derme, né? A camada derme é uma das principais camadas. Ela está situada entre a epiderme, que é a camada mais externa, e a hipoderme, que é a camada mais profunda, como mostra na imagem. A derme tem função de dar elasticidade, sensibilidade e nutrição para a epiderme. Ela possui glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e folículos pilosos. Bom, a camada derme ela pode ser dividida em duas camadas, na papilar e na reticular. A papilar é a camada mais superficial. Ela é composta por tecido conjuntivo frouxo e apresenta também as papilas dérmicas, como mostra na imagem lateral, que são projeções que se encaixam na epiderme. Já a reticular é a camada mais profunda e mais espessa da derme. É composta por tecido conjuntivo denso, fibras de colágeno e elastina. Sobre a derme pilosa, é a região da derme que contém folículos pilosos, ou seja, as estruturas que formam e sustentam os pelos do corpo. Já a derme axilar, ela está localizada na região das axilas, assim como as meninas citaram, e é rica em glândulas sudoríparas e sebáceas, o que a torna relevante em termos de controle térmico e odor corporal.
Vou falar sobre os anexos, me aprofundar mais no que o Antônio já disse. Os anexos são os pelos, a unha e as glândulas. Os pelos, eles são estruturas delgadas e queratinizadas e vão se desenvolver a partir dos folículos pilosos. A unha também são placas de queratina e estão localizadas na superfície dorsal das falanges terminais dos dedos. As glândulas, elas são estruturas do corpo humano e elas vão produzir substâncias essenciais para o funcionamento do organismo. O pelo, como o Antônio já disse, ele tem a função sensitiva, protetora e termorreguladora, e eles são formados aqui no folículo piloso, aí eles vão crescendo na derme, por aqui, até ficar visível a olho nu aqui, onde a gente vê na epiderme. Ele é formado por 2 camadas, que é a bainha radicular externa e a interna. E aí o crescimento dele para cima, e ele tem um tempo certo para o crescimento. A unha, a principal função dela é proteger as extremidades dos dedos, das mãos e dos pés. Ela tem essa parte macroscópica, que é a borda livre, onde ela começa a crescer a partir do crescimento da multiplicação das células, que é aqui na matriz ungueal. E aí tem o corpo da unha e a lúnula. Ela fica debaixo da cutícula e não tem limite para crescer. Ela vai crescendo até ser cortada. As glândulas, temos 2 tipos, que são as sebáceas, que elas são classificadas como acinosas, e a secreção dela é holócrina. Ela é acompanhada por células centrais das glândulas que morrem, e por apoptose. E a atividade dessa glândula, ela é estimulada durante a puberdade pelos hormônios sexuais. Já as glândulas sudoríparas, elas podem ser merócrinas, e o conteúdo é liberado por exocitose e não tem perda da parte da célula. Ela é muito numerosa e é encontrada em toda a pele, exceto na glande. Ela também é tubulosa, simples e novelada, e os ductos se abrem na superfície da pele, onde produz o suor e aí para ajudar na regulação térmica do corpo. As apócrinas, elas são encontradas em áreas específicas, como as axilas, a virilha e a região perianal, e elas produzem um suor espesso que contém lipídio e proteína. E quando é decomposto por bactérias, gera um odor característico. Eu vou agora falar sobre como a gente vai diferenciar as glândulas sebáceas das glândulas sudoríparas, analisando a lâmina no microscópio de luz. Bom, vamos entender melhor. As glândulas sebáceas, nós temos que entender primeiro onde elas se localizam. Elas se localizam perto do pelo, então elas são vizinhas aí à região do pelo. Por quê? Porque elas vão secretar uma substância responsável por lubrificar o pelo durante o seu crescimento. Então, como ela falou, elas têm uma secreção que as células elas vão junto. Então, o que significa dizer? Que a luz dela, ela é congestionada, por assim dizer. Ela não é um buraco livre. Como a gente vê esses roxinhos, essas partezinhas aqui, ela está mostrando justamente o quê? Que ela está com alguma substância. Então, aí, no caso, é a substância secretada, né? E, além disso, as células que estão morrendo juntas. Nós podemos ver aqui, ó, nessa outra imagem. Olha só a diferença, olha só essa quantidade de bolinhas, ó, essas bolinhas aqui que estão, vamos dizer assim, congestionando a luz, né? A luz é a parte aberta, no caso. E aqui a gente consegue ver que ela está congestionada, vamos dizer assim, ela está preenchida, por melhor dizendo. Por quê? Porque é justamente essas células junto com a secreção que essas glândulas produzem. Já as glândulas sudoríparas, a luz dela é bem maior. É porque aqui a imagem ela está de menor aumento. Mas se você for enxergar em maior aumento, você vai enxergar literalmente, ó, a glândula sudorípara assim. A luz completamente livre, sem nada. Ela está descongestionada, ela não está preenchida. A gente pode ver, por exemplo, ó, essa daqui, em tamanho, ó, essas duas aqui que eu estou circulando. Olha só, a luz dela, como a gente pode enxergar aqui, ela não tem nada. Ela não está sendo preenchida. Então, mais uma vez,
As glândulas sebáceas, elas estão ali na região próxima ao pelo, porque elas têm uma função de lubrificar o pelo, e a luz dela, ela está preenchida pelas células que morrem por apoptose e também por conta da secreção que elas produzem. Já as glândulas sudoríparas, elas não estão preenchidas, a luz dela, a parte do meio delas. Bom, gente, e é isso. Nós agradecemos aí pela atenção de vocês e desejamos a todos e a todas um ótimo estudo. Tchau, tchau.